Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso projeto da cantina, vamos para a aula 2. Vamos começar a trabalhar com o banco de dados agora, né? Primeiro passo, verifiquem se o servidor MySQL já está em execução. Dependendo do laboratório que vocês se encontrarem, o servidor já inicia junto com o Windows. Então dá um Ctrl Shift ESC, vai em processos, né? Se tiver a opção mostrar todos os processos do usuário, escolhe isso daí, tá? E procura por um processo chamado MySQLD, né? Se existir um processo chamado MySQLD, é porque o servidor já está em execução, como acontece no meu caso aqui, ó. Né? O servidor já está em execução, vamos colocar por nome aqui, né? O servidor já está em execução, tá? Se o servidor de vocês não estiver em execução, inicia o servidor MySQL, né? Se for o caso do WAMP, como eu estou usando, vai lá e inicia o servidor WAMP pelo atalhozinho do botão iniciar, né? Porque sem o servidor rodando não tem como a gente se conectar, tá certo? Próximo passo, né? Abram o console do MySQL, abre aquela janelinha preta onde a gente se conecta pelo servidor MySQL. Como eu estou usando o WAMP, eu posso pegar o atalho aqui, né? Que o WAMP traz para mim, ó, MySQL console. Se vocês não estão usando o WAMP, lembre que vocês vão ter o atalho em iniciar, programas, vai ter uma pasta chamada MySQL, dentro dela vocês vão ter o MySQL Command Line Client. É a mesma coisa que o meu MySQL console aqui, só muda o local e o nome, tá? Então ele já está pedindo a senha do meu usuário root, né? Digitem a senha, no caso de vocês não tem senha, é só apertar Enter e mandar prosseguir, né? Se tiver senha no laboratório, coloca a senha. Pronto, estou dentro do servidor, né? Se eu der um show databases aqui, eu consigo ver todos os bancos de dados criados ali, tá? Eu já estou com o meu banco de dados criado aqui da cantina, olha só. Banco de dados cantina criado, tá? Eu vou estar apagando esse banco de dados, group database cantina, né? Para apagar meu banco de dados e vou recriar, tá? Vocês vão ter o arquivo para poder criar esse banco de dados na pastinha stuff lá do projeto, né? Então aqui, ó, cantina.sql. Para ficar mais fácil o sincronismo do banco de dados, a criação do banco de dados, copie esse arquivo para a pasta C2 pontos, para a unidade C2 pontos. Dá um copiar colar, né? Tá aqui o arquivinho, né? E aí a gente faz a criação do banco de dados novamente, já que eu apaguei, né? Se eu dar outro show databases aqui, eu não tenho mais banco de dados cantina. Cria o banco de dados, create database cantina, para criar o nosso banco de dados no servidor. Abre o banco de dados recém-criado, então use cantina para poder abrir o nosso banco de dados. E agora usa o arquivo que salvou lá em C2 pontos para poder criar as tabelas aqui dentro, né? Então vamos executar esse arquivo de script, esse arquivo de comandos que a gente tem aqui, né? Então, para executar o arquivo de script, barra invertida ponto, caminho, né? No meu caso, caminho C2 pontos, barra. Estou usando barra de data aqui, ó, depois dos dois pontos, que é para não confundir com essa barra aqui da execução do script, né? Tem que usar a barra de data para endereço. Então esse é o meu caminho, nome do arquivo, cantina.sql, né? Então barra ponto, C2 pontos, cantina.sql, por quê? Porque eu salvei o cantina.sql em C2 pontos, né? Sem ponto e vírgula no final, tá, pessoal? Esse é um dos comandos que não tem ponto e vírgula no final. Tá lá, né? As nossas tabelas foram devidamente criadas aqui. Olha que beleza, né? Se eu der um show tables agora, tá aí, eu tenho 6 tabelas criadas aí, né? Com o meu banco de dados devidamente criado, né? Vamos abrir o nosso Delphi e dar continuidade ao projeto.
vão em File, Open Project, né? Acha a pasta em que vocês salvaram o projeto da aula anterior e lembrem de abrir sempre o DPR, tá, pessoal? Para evitar problemas na hora de testar o programa. Então abriu o DPR, por enquanto a gente só tem o formulário principal, que a única coisa que a gente fez na aula passada aí foi o formulário principal, né? Para trabalhar com banco de dados em Delphi, o Delphi tem suporte a vários servidores de banco de dados, tá? MySQL, Oracle, PostgreSQL, MSQL Server, entre outros, né? Firebird também é muito usado, né? Entre outros. A gente vai trabalhar com o MySQL. Para se conectar ao MySQL, a gente vai usar os componentes da aba Zeus Axis. Então achem aí a aba Zeus Axis no Delphi de vocês. Provavelmente vai ser a última, ou talvez esteja posicionada no meio aí, né? No meu caso aqui está em último, tá? O Zeus é interessante porque ele é bidirecional. Então a gente consegue trabalhar com o grid facilmente, sem precisar usar um client dataset, como aconteceria se eu fosse usar um DB Express, por exemplo, tá? E o Zeus também, a grande vantagem é que ele é gratuito, eu não preciso pagar para instalar o Zeus na minha máquina, é só baixar o componente da internet e fazer a instalação no Delphi, né? E ele tem suporte a vários tipos de servidores. Ele não vai conseguir conectar apenas ao MySQL. Ele tem suporte a vários tipos de servidores de banco de dados. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo aí desenvolvendo em Delphi, que é importante vocês já saberem, é que quando se trata em trabalhar com banco de dados, sempre vão existir alguns bugs, tá? Não importa quais componentes vocês usam, se é o DB Express, se é o Zeus, se é os componentes da tabela ADO, sempre vão ter alguns bugzinhos chatos, os quais a gente vai ter que contornar aí, mas não é nada muito complicado, nada muito difícil não, tá certo? A gente não vai colocar esses componentes em um formulário comum, né? Um formulário principal, por exemplo, ou formulário que a gente vai estar trabalhando com a tabela, tá? A ideia é centralizar os componentes do banco de dados em um formulário próprio para componentes de bancos de dados. Então vamos em File, New, Other. Procurem aí, né, ou no Delphi Files, ou se estiver usando uma versão de Delphi diferente, procura por esse cara, ó, Data Módulo. E esse cara vai ser o formulário próprio para trabalhar com componentes de banco de dados. Componentes não visuais, aqueles componentes que não aparecem para o usuário, tá? Ok. Olha só, o nosso Data Módulo, né, é um formulário bem mais simplificado, não tem nem a metade das propriedades que um formulário comum tem, né? Isso porque ele não vai ficar visível ao usuário, tá, pessoal? É apenas um centralizador de componentes não visuais, né? Então vou aqui mudar meu nome para DM Cantina. Esse é o nome do meu data módulo aqui, né? Já salva, que é para não confundir depois. Então lá, Unit 1, né? Já vamos salvar. Lembra de verificar se está salvando na pasta certa mesmo ou não, né? Olha aqui, ó, estou salvando na pastinha do projeto certinho. Já tem aqui minha unit do formulário principal. Vou salvar como DM U, né? DM de data módulo, U de unidade. Salvar. Agora eu vou colocar um componente TZ Connection. Esse cara é responsável por fazer a conexão com o nosso servidor, tá? Então coloca um TZ Connection no data módulo. Vamos precisar apenas de uma conexão, apenas de um TZ Connection, né? Não precisa mais do que isso, porque a gente vai trabalhar com um banco de dados só, né? Vamos alterar o nome dele, acha a propriedade name do TZ Connection e altero para Z Conexão. Z Conexão vai ser o nosso TZ Connection, né? O que eu preciso para fazer esse cara funcionar, tá? Basicamente eu vou precisar daquilo que vocês já usam nos programas como o MySQL Query Builder, né? Que vocês usam nas aulas de banco de dados para poder se conectar ao servidor e fazer as consultas, né? Eu preciso do que? Eu preciso do endereço da máquina que está rodando o servidor MySQL. Eu preciso do nome do usuário do servidor.
eu preciso da senha desse usuário e eu preciso também do endereço da porta. Essas 4 informações são básicas, vão ser necessárias aí, né, para qualquer programa que se conecte a um servidor de banco de dados. Então vamos lá, vamos começar pelo endereço. Acha a propriedade hostname, né? Hostname, nome do hospedeiro aí, né? Esse cara, lembrem de anotar no caderno de vocês para ficar mais fácil a consulta, tá, pessoal? A videoaula vai ter a explicação completa, mas é interessante vocês anotarem pelo menos as propriedades de conexão, as propriedades da tabela que eu vou falar, né? Eu vou falando para vocês ao longo do tempo para ir anotando no caderno, tá? Vão anotando, vão fazendo esse registro no caderno de forma objetiva, só para ficar uma consulta mais fácil, de vocês não terem que ficar procurando a videoaula e procurando lá na barrinha do player do vídeo a parte que eu explico sobre esse assunto. Então vão anotando no caderno que fica mais fácil a consulta para vocês. Vocês perdem menos tempo depois e desanima menos também, né? Se precisar da explicação de novo, é só assistir a videoaula mais uma vez. Então, hostname vai ser o endereço da máquina que está rodando o servidor MySQL. No meu caso e no caso de vocês, o hostname vai ser localhost, porque a máquina vai rodar no mesmo, o servidor vai rodar na mesma máquina que vai rodar o nosso programa, né? Mas na realidade, se fosse uma empresa, né, a gente vai ter o programa rodando em uma máquina e o servidor rodando em outra máquina. Então a gente vem aqui e coloca o endereço de IP dessa máquina que tem o servidor, tá? Então hostname, endereço da máquina que está rodando o servidor na rede. A gente vai ter aqui também user, que vai ser o usuário do banco de dados. Vocês já sabem que o usuário que a gente usa é o root, né? Então user root. Nada impede a gente de criar outro usuário no banco de dados e usar esse outro usuário. Até aconselhável, tá, pessoal? Mas a gente vai usar o root por questões didáticas aí, por mais praticidade, tá? Senha do usuário. Vocês não têm que informar a senha. No password vai ser a senha do usuário. Vocês não precisam informar a senha porque o servidor de vocês não tem senha. Mas o meu, né, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a senha do servidor, tá? Endereço da porta para se comunicar com o servidor MySQL. O padrão de instalação do servidor MySQL vai ser 3306. A menos que vocês tenham instalado o servidor MySQL e alterado essa informação, né? Usem 3306. É o endereço da porta de conexão com a rede, tá? Então, basicamente, essas 4 informações vão ser sempre necessárias, tá? Para qualquer programa que trabalhe com banco de dados. No nosso caso, além de ter que informar essas 4 informações, a gente vai ter que informar qual vai ser o protocolo de conexão. Porque, como eu disse para vocês, o Zeus ele pode se conectar a vários servidores de banco de dados. Olha quantas opções a gente tem, ó. São vários servidores de banco de dados que ele tem suporte, que ele aceita, né? No nosso caso, o protocolo de conexão vai ser o nosso MySQL 5. Não é MySQLD, tá, pessoal? É MySQL 5, que é a versão mais nova do servidor, né? Então, protocolo MySQL 5. Vamos especificar também qual o banco de dados que a gente vai se conectar. A gente tem aqui, ó, database, né, banco de dados. A gente vai ter que usar o banco de dados que a gente acabou de criar no console, que vai ser o banco de dados Cantina. Olha aqui o nosso create database. Create database Cantina. Lembrando que vocês terão que criar a base de dados Cantina e sincronizar o arquivo cantina.sql todas as aulas em virtude do Deep Freeze, né? Desligou a máquina, já era, ela vai ser restaurada, o banco de dados vai ser apagado. Então lembra que isso daqui vocês vão ter que fazer toda a santa aula, tá? Então no nosso caso aqui, propriedade database cantina, exatamente igual, né? Cantina. Então, basicamente é isso. Olha que difícil, né? Olha que complicado. Nossa Senhora. Hostname, endereço da máquina. Localhost, porque é a máquina local, né? A mesma máquina que vai rodar o executável do nosso programa.
User, usuário do servidor MySQL root, né? Password, senha desse servidor, né? Senha desse usuário root aí. Port, né? Endereço da porta de comunicação 3306, que é o padrão. Protocolo MySQL 5, porque o nosso servidor é o MySQL e a versão é a versão 5, né? E por último, não menos importante, banco de dados. O banco de dados que a gente acabou de criar. Então, basicamente é isso. Configurado essas propriedades todas certinhas, a gente pode fazer o teste para ver se vai funcionar ou não, né? Então, se eu der um connect aqui, ó, propriedade connected, né? Conectado. Observe que está como falso, né? Ou seja, não está conectado. Se eu marcar ela para true e não der erro, significa que funcionou, né? Se eu colocar qualquer coisa errada, ele vai dar uma mensagem para mim. Olha só, vou colocar o nome do banco de dados errado. Eu vou propositalmente esquecer da letra A, né? Apaguei a letra A, ficou cantinho. Connected. Olha aqui, ó. SQL error, né? Base de dados desconhecida, cantinho. Eu já sei que eu tenho que corrigir aqui, ó. Então vou lá e coloco cantina. Se por exemplo eu colocar o host name errado, né? Colocar localhost, tá lá, ó. Servidor MySQL desconhecido, localhost, ou seja, ele não conseguiu achar o servidor, né? E assim por diante, tá, pessoal? Se o usuário assim tiver errado, vai dar erro de usuário e senha, né? É só questão de ler as mensagens de erro, como eu sempre falo para vocês, tá? Então, mudou o connected para true, funcionou, não deu erro. É isso daí, a conexão está estabelecida, tá certo? Na próxima aula nós veremos como abrir uma tabela. A conexão já está feita, a gente vai ver como está abrindo uma tabela e como montar um formulário, né, para poder mostrar os dados dessa tabela, tá certo? Mas vamos com calma. Primeiro ver a questão de como abrir a tabela, configurar a tabela bonitinho, né? Espero que tenham gostado e que vocês tenham feito aí rapidinho para nossas aulas poderem render. Até a próxima, né?